Conselhos grandiosos. Em Provérbios capítulo 23, aprendemos grandes conselhos da sabedoria para a nossa vida. Esse capítulo faz parte da coletânea dos 30 provérbios dos sábios, que são agrupados com ensinamentos. E no capítulo 23 nós temos 13 desses grandes conselhos. Mas nós podemos organizar o capítulo 23 de Provérbios em 4 partes principais, com conselhos da sabedoria sobre comportamentos, do versículo 1 até o versículo 11, também conselhos sobre sentimentos, do versículo 12 até o versículo 18, conselhos sobre família, do versículo 19 até o versículo 28, e conselhos sobre vícios, do versículo 29 até o versículo 35. E a pergunta que fazemos ao ler esse texto é: você ouve conselhos? Vamos refletir sobre isso, estudando Provérbios capítulo 23. Primeiramente, os conselhos sobre comportamentos, em Provérbios 23, versículo 1 até o versículo 11. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta, se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Os primeiros conselhos do texto são sobre comportamentos. Desde uma simples refeição, tanto com uma autoridade, numa festividade, uma comemoração, como também com qualquer outra pessoa que pode estar sendo mal intencionada, com inveja. Em tudo isso o texto orienta a pessoa saber se portar, tomar cuidado com a tolice, com palavras vãs, com o desrespeito e sempre estar vigilante, buscando se portar com sabedoria. Existem situações que nós não sabemos o que fazer, como reagir, tanto diante de alguém maior, importante, como diante de alguém que pensa em nos prejudicar e nós não sabemos. E então nós precisamos pedir ao Senhor: nos dê sabedoria. O que eu vou fazer? Também em nossas ações, não ficar pensando no futuro, no sentido de grandeza, de querer se enriquecer, como diz aqui no texto. E sempre estar na dependência do Senhor, fazendo o seu melhor, trabalhando, buscando a direção de Deus e esperando no Senhor. Depois o texto traz conselhos sobre sentimentos, do versículo 12 até o versículo 18 do capítulo 23. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Nesse trecho, nós vemos algumas vezes a palavra coração, se referindo aos sentimentos e à busca da sabedoria também em nossas emoções. Se a sabedoria estiver dentro de nós, nós expressaremos ela através de nossas palavras, através de nossas ações. Então, até mesmo o que nós sentimos
deve ser pautado pela busca da sabedoria. Isso não significa que nunca vamos sentir coisas ruins, mas que nós vamos evitar aquilo que não traz edificação para a nossa vida. Não vamos cultivar maus sentimentos, e eles serão passageiros. E então buscaremos tão somente aquilo que nos conduz à sabedoria. O texto parece ser radical quando fala no versículo 13 e 14 sobre dar a vara para os filhos, assim como também no versículo 1, quando fala de ter a faca na garganta. Não está falando de suicídio, não está falando de agressão a uma criança, está falando de autodisciplina, de vigilância, de cuidar das suas próprias emoções e de educar. Então nós aprendemos que as nossas emoções precisam ser bem cuidadas, pedindo ao Senhor: guarda o meu coração. Por isso o texto é um convite a buscar a sabedoria, sempre cuidando principalmente do nosso coração. Então o texto continua falando sobre conselhos para a família. Em Provérbios capítulo 23, do versículo 19 até o versículo 28. Escute, meu filho, seja sábio, guie o seu coração no caminho reto, não se junte com beberrões nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria e a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria a seu pai e a sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Como em todo o texto de Provérbios, nós vemos aqui chamando o leitor de filho, tratando como um pai e ensinando a sabedoria, trazendo vários conselhos para relacionamentos, evitando pessoas que não trarão edificação para a sua vida, como aqueles que são chamados de beberrões e comilões, pessoas que não têm compromisso, e até mesmo a prostituta, como diz no versículo 27 e versículo 28. E então ele nos chama para a família. Abençoe a sua casa, pai, a mãe, os filhos, os irmãos. Tenha sabedoria e aproveite a família que Deus te deu. Dentro de casa é o lugar mais difícil para conviver, mas é ali que nós somos quem realmente somos. E então nós precisamos também aceitar o que o outro é. Por isso a sabedoria traz o ponto de equilíbrio que nós precisamos para conviver com as pessoas, tanto dentro de casa como fora de casa. Mas é na família que nós precisamos mais da sabedoria. O texto conclui trazendo alguns conselhos sobre vícios, em Provérbios 23, do versículo 29 até o versículo 35. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? Para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar,
então voltarei a beber. Várias perguntas são apresentadas no versículo 29, relacionadas à pessoa que usa bebida alcoólica. E do versículo 30 até o versículo 35 traz as respostas. De uma maneira interessante, no versículo 30, faz a diferença entre o vinho, a bebida fermentada, e também a bebida misturada, onde algo é acrescentado para ficar mais forte ainda, e tanto uma como a outra é condenada. E várias consequências são apresentadas aqui no texto, comparando a pessoa que bebe, que está alcoolizada, com alguém que foi picado por uma serpente, com alguém que se deita no meio do mar e acha que não vai afundar, ou que pensa que pode se deitar em cima de um mastro de um navio e conseguir se equilibrar no meio do balanço das águas. Fala também que no versículo 33 que a pessoa perde a sua própria consciência, chegando ao ponto de não sentir quando alguém lhe bate, como fala no versículo 35. Isso tudo nos alerta sobre um perigo terrível, que é o uso de bebida alcoólica e de qualquer tipo de vício. É como você andar no escuro, é como você pisar num buraco que você não sabe a profundidade que ele tem. É algo arriscado, algo que pode matar tanto a pessoa que bebe, como pode atingir outras pessoas. É algo perigosíssimo. E principalmente, todo tipo de vício, de embriaguez, tira a consciência da pessoa. Por isso a sabedoria chama tanto atenção a respeito disso, porque você precisa estar lúcido para exercer a sabedoria. Em Provérbios capítulo 23, aprendemos várias lições com conselhos da sabedoria a respeito de comportamentos, de sentimentos, da família e relacionamentos e também sobre vícios. O texto-chave desse capítulo pode ser o versículo 12, que diz assim: aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Neste momento, o texto nos chama a colocar em nosso coração a sabedoria, a receber conselhos práticos para a nossa vida, tanto em atitudes que precisamos ter, sentimentos, também nos nossos relacionamentos, na nossa família, e alertando seriamente ao perigo de se embriagar, de perder o seu próprio equilíbrio e a sua consciência. Por isso precisamos buscar a sabedoria para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos aceitar o conselho do Senhor em Tua palavra. Que a sabedoria ela entre em nosso coração. Ela encha a nossa vida. E então possamos viver inspirados, direcionados pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina a tomar decisões, a fazer escolhas, a responder e agir conforme a Tua vontade. Nós te clamamos, Senhor, nos lembre, conforme Jesus prometeu, das Tuas palavras, daquilo que o Senhor falou, e nos faça recordar em todo tempo o Teu querer para a nossa vida, que é o caminho da sabedoria. Nós desejamos isso de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a ouvir esses conselhos grandiosos da sabedoria.